Frente do meu celular? Eita, pois me passa. Já estou entrando no telefone. Claudiana, tá dando para ouvir alguém falando na tua casa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Desculpa. Não, que é isso. Boa noite, meninas. Eu estou aqui toda desmantelada. Mil desculpas, tá? Mas eu vou fechar a câmera e dá para assistir a aula. Ok. Então, eu coloquei agora para gravar, tá certo? Vou partilhar os slides. Caso vocês não estejam conseguindo ver, aí vocês me avisem, igual ontem, ok? Não fiquem assim, eu lendo e vocês, doutora, esse slide não tá, ok? Então, vamos lá. Ok. Tá aparecendo em tela cheia para vocês agora? Sim. Pronto, então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar de poderes. Ontem nós falamos sobre princípios e hoje é necessário em que haja o estudo dos poderes da administração. Ou seja, temos o conceito, depois vamos ver poder vinculado, discricionário, disciplinar, hierárquico, regulamentar e o poder de polícia. Esse poder regulamentar, em alguns momentos eu posso falar poder normativo. Por quê? A doutrina majoritária, ela decide o quê? Que o nome deveria ser poder normativo, sendo que já a justiça, a administração pública, ela usa muito a questão de poder regulamentar, certo? Então, vamos lá. Poderes da administração. Né? É comum que na linguagem jurídica exista referência aos poderes da administração pública. Na verdade, o que é que quer disso? O poder do Estado é uno, ou seja, é único, e baseado na nossa Constituição Federal. Porém, existem diversas manifestações, pessoal, do poder estatal, ou seja, do poder do Estado, e quando ocorre no exercício da atividade administrativa, ou seja, no exercício da administração pública, acabam ganhando o nome de poderes da administração, que é o que nós vamos ver agora, a questão de poderes e deveres instrumentais para a defesa do interesse público. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, por favor. Não pode ficar ninguém com dúvidas, não, tá certo? Então, resumindo, os poderes da administração são diversas manifestações do poder estatal, ou seja, do poder do Estado, que ocorrem no exercício da administração pública. Por isso, eles ganham nomes, né? São os poderes e deveres, são as manifestações instrumentais para a defesa do interesse público, ou seja, agindo na administração pública. Por isso que nós vamos ter poder vinculado, discricionário, disciplinar, hierárquico, regulamentar e o poder de polícia. Então, vamos hoje ver detalhadamente cada um desses. Poder vinculado, pessoal, esse poder é o poder que tem a administração pública de praticar certos atos sem qualquer margem de liberdade, ou seja, tem que fazer de forma como a lei determina. Se a lei determina, pegue X e faça Y, você vai ter que pegar X e fazer Y, tá? É vinculado totalmente à norma. É, como tem aí no slide, é o poder utilizado quando da prática de atos administrativos de natureza vinculada, ou seja, eles não podem, em nenhum momento, sair de dentro da lei. Nisso, a lei vai se encarregar, pessoal, de prescrever, ou seja, lá na lei tem que descrever todos os detalhes, descrever minuciosamente como é que deve ser feito, o porquê de ser feito, tudo detalhado, tá? Porque quando a administração for agir, ele tem que agir de forma correta, determinando todos os elementos e os requisitos necessários, tá? É mínima ou inexistente, né, quase não existe, a liberdade de atuação do gestor público na utilização desse poder, porque ele não vai ter nenhuma liberdade quase. Ele só vai chegar e pôr em prática o que está na teoria. Por exemplo, lançamento tributário. Lá tem descrito na lei
quanto pode cobrar, quanto pode, você pode tributar tal imposto e tudo mais. Então, o gestor, ele não pode ir além daquilo, além do que está na lei, ok? O poder vinculado, ele traz aquela ideia, pessoal, de restrição, ou seja, muito restrito, tem que focar no que está na lei. Pois, quando se diz que determinada atribuição da administração pública é vinculada, isso significa que está sujeita à lei em praticamente todos os aspectos. Resumindo, novamente, está vinculado, quer dizer que está totalmente vinculado à lei. O gestor, ele não vai ter uma liberdade de escolha, de atuação nessa situação. Por quê? Ele vai ter que seguir conforme a lei. Caso contrário, nós vamos ter um ato administrativo ilegal, se não for da maneira correta. Dificilmente nós vamos encontrar um ato administrativo, pessoal, inteiramente vinculado, mas existe, como eu falei aqui, do lançamento tributário, porque haverá sempre uns aspectos sobre os quais os gestores terão opções na sua realização, de como realizar. Mas o que vai caracterizar o ato vinculado é o que predomina as especificações na lei sobre quais elementos, quais requisitos, tá? E esses elementos vinculados, eles serão sempre a competência, uma finalidade, de como a norma legal vai indicar no objetivo do ato. Né? Além do lançamento tributário, nós podemos também, que eu lembrei aqui, da questão quando um servidor público vai se aposentar. Então, a prática daquela de portaria, né, da aposentadoria, ela é vinculada, porque é necessário, é totalmente necessário. É como eu falei ontem sobre a exoneração. Você vai exonerar alguém, você tem que publicar no Diário Oficial, pois caso não publique, isso vai tornar o ato inválido, né? Como eu falei, o exemplo da minha mãe, porque ela conseguiu voltar porque estava a questão do ato inválido. Estão entendendo o que é o poder vinculado, meninas? Caso não entendam, me digam. Poder discricionário é aquele que tem, como eu posso dizer, uma liberdade, tá? Diante de uma situação concreta, diante daquele fato. Cada caso é um caso nessa situação aqui, tá? Do poder discricionário. É quando o poder exercido pelo agente público tem uma margem de liberdade diante da situação concreta. Ele vai traduzir-se essencialmente no mérito administrativo, ou seja, ele vai analisar o motivo e o objeto. Então, vai ver, é conveniente, é oportuno essa questão, o gestor vai analisar, tá? É aquele poder no qual a administração pública, de modo explícito, ou seja, que está conforme está na lei, ou implícito, que não está diretamente na lei, mas é cabível, praticam os atos administrativos com liberdade de escolha, como eu falei, com liberdade da conveniência, oportunidade e a questão do motivo, o conteúdo. A discricionariedade, pessoal, é a liberdade de escolha dentro de limites permitidos na lei. Ele não vai fazer o que quer, não. Ele tem aquele limite, né? Tem os limites permitidos em lei, mas tem uma margem de liberdade. Ou seja, tem as opções explícitas ou implícitas. Então, ele vai analisar, mas tem a liberdade, tá? Por isso, não se confunde com a arbitrariedade, que é uma ação contrária ou excedente da lei. Se não estiver conforme a lei quer, então vai ser não vai ser mais o poder discricionário, vai tornar-se uma ação contrária, um ato inválido, tá? E um exemplo disso, meninas, é a autorização para porte de arma, no qual a Polícia Federal tem o poder de autorizar o porte de armas. Na questão de exonerar uma pessoa que tem cargo de comissão, por exemplo, no início do ano, nós geralmente vemos o quê? Final do ano, perdão. Exonera Cicrana Beltrana do cargo de diretora da escola tal. Então, ali é um cargo de comissão, né? Um cargo de confiança. Então, isso aí, ele tem, o prefeito, ele vai ter
como eu posso dizer, uma margem de escolha, tá? O governador, o gestor em si. Então, assim, esses são uns exemplos, tá? Na questão também de licitação, vai analisar a situação, ela pode ter 3 modalidades, né? Se encaixa nas 3 modalidades, mas eu quero, mais oportuno nesse momento de pregão. Aí vão lá e encaixam de pregão. A questão também quando, se eu lembrar aqui, meninas, gozo de férias de um servidor, né? Porque não é só quando, eu quero ficar de férias no mês de junho. Não. Isso aí vai analisar se pode liberar ele em junho ou não. Isso aí fica a cargo do empregador, né, no direito do trabalho, e no direito administrativo fica a cargo do gestor. Não é só quando você bem entender. Por isso que tem que ter harmonia no campo de trabalho, para assim você conversar com o seu gestor e dizer, olha, eu estou precisando muito tirar férias em tal mês. Teria como o senhor me ajudar, tal? Se você manter uma cordialidade, então com certeza ele vai aceitar. Caso contrário, não vai, né? Vai negar e você vai ter que esperar outro momento. Vamos falar agora questão do poder disciplinar, pessoal. Esse poder, que até o nome ele já diz, né? Já diz tudo. Disciplina é aquele poder que ele vem para apurar faltas, aplicar sanções, punições, ok? O nome já diz tudo. Disciplinar. Então, disciplina. Ele vai consistir, pessoal, na possibilidade de a administração pública aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais, ou seja, é o poder de apurar faltas e também de impor, ou seja, de colocar em prática sanções às pessoas que possuem um vínculo especial com a administração pública, tá? Não é necessário ser somente servidor público, mas também todos os agentes. Por exemplo, um mesário que ele vem, ele é convocado, ele aceita, tudo mais, aí no dia ele não aparece, não justifica. Então, a administração pública, ela vai poder disciplinar essa questão também. Também temos a questão de alunos, por exemplo, né? Ele tem que fazer da maneira correta, ele tem que respeitar professores, tem que manter o patrimônio da escola, ok? Caso contrário, eles também vão sofrer punições, né? Punição de uma questão de, como eu posso dizer, expulsão. Isso aí é o poder disciplinar que aquele agente, o gestor da escola, pode perante essa situação, tá? Então, é um poder de aplicar punições, de aplicar sanções, pessoal. Como qualquer atividade sancionatária, ou seja, de punições, o poder disciplinar, ele vai estar sujeito a regras de exercício e, especialmente, na questão de observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, ok? A questão de vai garantir com que a pessoa se defenda, tá? E também aquela questão de dizer, mas isso eu não fiz, quem fez foi fulano. Então, é a ampla defesa e o contraditório. Por isso que a questão do poder disciplinar. Tem a questão do interno, que no qual somente pode ser exercido sobre agentes públicos. O não permanente, aplicável apenas se e quando o servidor cometer falta funcional. E o discricionário, no qual a administração pode escolher, com alguma margem de liberdade, qual a punição apropriada a ser aplicada, tá? Uma pessoa pode pegar e chegar e cometer alguma falta perante a administração pública. Aí o administrador vai escolher, com alguma margem de liberdade, mas dentro da lei, qual punição vai ser aplicada nessa questão discricionária, né? É um dever vinculado, no qual é um poder disciplinar, mas que tem que ser conforme a lei, né? A administração pública, ela vai ser obrigada a punir. Ela não pode pegar e passar a mão na cabeça, não. Tem que punir de qualquer forma. Deixa eu passar aqui. Penalidades, pessoal. No poder disciplinar, nós vamos ter os tipos de penalidade. Mais branda, que vai ser uma simples advertência,
tá? Advertência que geralmente não vai ser assinada no seu histórico, como posso dizer assim. Na escola tem um histórico escolar, o agente público também tem um histórico daquela repartição, tá? E daquela repartição, se tiver alguma coisa a mais, passa para o superior. Suspensão, né, no qual você pode ser suspenso das suas atividades por algum tempo. Demissão, no qual você vai ser demitido por justa causa. A cassação da aposentadoria ou disponibilidade, se você for aposentado ou você estiver a disponibilidade da administração pública. A destituição de cargo em comissão, ou seja, você está em um cargo de comissão, então não vai acontecer uma demissão, pode acontecer uma destituição. Quando for algo muito grave, aí você vai ser destituído e também exonerado. Destituição de função comissionada também. Então, isso aí são tipos de penalidades no qual o agente, ele vai ser punido, ok? Mas tudo isso, como eu falei, vai passar por um processo administrativo no qual vai analisar o contraditório e ampla defesa, tá? Analisar todas essas situações. Vai dar o direito da pessoa se defender do que cometeu. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver. Espera aí que eu volto nesse. Poder hierárquico, meninas, é o poder no qual dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, no qual vão ordenar e rever as atuações dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre servidores do seu quadro de pessoal. Resumindo, né? Eu gosto de colocar a doutrina e falar o que eu entendi. A hierarquia, pessoal, ela vai ser uma exigência prática para o funcionamento de qualquer estrutura administrativa, de qualquer órgão, de qualquer situação na administração pública. Vai ter que ser realizado poder hierárquico, tá? Para manter a ordem naquele setor. E vai implicar também na questão de uma existência de vários níveis de órgãos de comando, um órgão de assessoramento, deixa eu lembrar, um órgão de execução, todos devem trabalhar de forma coordenada, né, e de forma cordial, de forma harmônica, sendo que uns são subalternos aos outros. Você não vai poder medir força com seu, como eu posso dizer assim, com o seu superior, tá? Se você estiver errado, você não vai poder medir forças. E na questão de medir forças, se você estiver certo, você tem que estar todo acobertado. Não pode perder o seu direito. Então, nesse caso, o superior, ele vai exercer... Deixa eu ver quem entrou. Licença, meninas. Quem está pedindo para entrar? Pronto. Então, assim, vai implicar na questão do poder hierárquico sobre seu subordinado, que, por sua vez, tem o dever de obediência a seu superior. Então, quem é o subordinado tem que obedecer seu superior. Lembrando que esse dever não é superior à ideia de legalidade, não, tá? Porque pode ter um desvio de poder aí. Então, você tem que ficar ligado que você é subalterno, mas que você sabe os direitos e sabe os deveres daquela pessoa, e os seus também. Então, você vai obedecer às ordens, mas não às ordens manifestamente ilegais, ok? Apenas a questão dos comandos de fiscalização, aquela questão de corrigir os atos, né, dos subalternos. Você vai ver se ele está fiscalizando, né, como eu acabei de falar, corrigindo, mas porque o poder hierárquico, ele também pressupõe, ou seja, ele também aceita a questão do poder de delegar e avocar atribuições, ou seja, de passar algumas atribuições que ele tem e também pegar outras para outras pessoas. Sobre o assunto, nessa questão, tem uma lei que, se vocês puderem ver, é uma lei federal. Deixa eu ver se eu lembro. Lei 9.100
9.784. Eu não lembro o ano, mas é a Lei 9.784, que ela vai tratar muito nessa questão de poder hierárquico. Ela trata muito da questão de forma bem clara. Ela é antiga, por isso que eu não lembro o ano, mas é 9.784, isso. Eu não sei como eu lembrei desse número, mas estou nisso. Na questão, pessoal, a insubordinação de um agente público, ele pode levar à demissão do servidor, tá? Porque é uma falta disciplinar que, dependendo da gravidade, eu dei aqueles exemplos da questão do poder disciplinar também. Eles vão andar juntos, né? No qual ele pode ser demitido, exonerado de um cargo de comissão, destituído, perdão, pode ter advertência, entre outros, ok? Então, tem aquela questão de interno e permanente. Mas lembrando que não existe hierarquia entre a administração direta e as entidades da administração indireta. O poder hierárquico, ele também não é exercido sobre órgãos consultivos, apenas na questão de órgãos, né, administrativos que têm a hierarquia e subordinação dentro dele. Aqui, como eu falei, né, a Lei 9.884, para vocês lerem depois, aqui tem do ano de 1999, no qual eu falei também a questão da delegação de competência, que é aquela transferência temporária de competência administrativa do titular a outro órgão, a outro agente, né, que é subordinado, autoridade que está passando isso, ou fora da linha hierárquica. E um exemplo bem claro disso, questão do diretor e vice-diretor. O diretor, ele não está presente no momento, durante alguns dias, o que é que acontece? Passa a sua hierarquia maior para o vice-diretor. E caso o vice-diretor não esteja, não tiver coordenador, essas coisas na escola, o que é que vai ser feito? Vai passar para o secretário escolar. Um exemplo bem simples, mas que é fácil de memorizar. Às vezes você estava na escola, o diretor não estava, né? Mas quem estava naquele momento? Por exemplo, no IRTEC. No IRTEC, nós temos o quê? Gledes Nelly, temos Taizinha e temos Bianca. Caso Gledes não esteja no momento, quem vai tomar de conta? Taizinha. Caso Taizinha não esteja presente, quem vai ser responsável? Bianca. Então, essa é uma transferência temporária. Dei o exemplo agora do IRTEC, que é uma instituição particular, mas que vocês podem ter em mente de como é na administração pública, tá? É aquela questão de delegação vertical e delegação horizontal. Eu tenho o exemplo da delegação horizontal, mas eu posso passar questão de delegação vertical também. Aquela questão de pessoas que são mesmo subordinados, não tem nenhum grau de hierarquia entre eles e consegue passar para o outro. Tem aqui, como eu falei, a delegação vai especificar as matérias, os poderes transferidos, né, o conteúdo transferido, até onde ele pode fazer algo. É como uma procuração que você passa para outra pessoa. Você não vai descrever tudo e até quanto tempo que essa procuração vai vigorar e por que você está passando essa procuração. Então, da mesma forma, é a questão do ato de delegação. Tá? Então, esses atos expedidos nessa condição deverão indicar que foram praticados em decorrência de delegação. Delegação de competência, pessoal. O que é que não pode delegar para outra pessoa? Uma edição de ato de caráter normativo, tá? Conforme a lei, que a lei só permite você. A decisão em recursos administrativos, teve um procedimento administrativo disciplinar, aí entraram com recurso. Quem vai julgar esse recurso? Somente o gestor principal, não pode delegar para outra pessoa. Matérias de competência exclusiva do órgão ou daquela autoridade. Por exemplo, é uma competência exclusiva da Secretaria de Saúde. Ele não vai passar do secretário de Saúde. Ele não vai passar para o secretário da Educação. Isso não pode. Avocação de competência, né? Como eu falei, diante de motivos relevantes, devidamente justificados, o artigo 15 da Lei do Processo Administrativo, ele permite que a autoridade
hierarquicamente superior, chame para si a competência de um órgão subordinado, ou seja, ele pega uma tarefa que era uma pessoa de um órgão, de um subordinado, então ele pega para si. Ele diz, não, isso aqui é o que vou resolver. Mas é uma medida excepcional e temporário, e tem que ser devidamente justificado, pelo qual determinou essa competência, pessoal. Isso é a vocação. Enquanto a delegação você retira de si, a vocação você pega para si. Então, isso é a delegação e a vocação de competência. No poder hierárquico, nós vamos ter a supervisão ministerial, né, ainda, na qual o poder é exercido pelos ministérios federais, pelas secretarias estaduais, municipais, sobre os órgãos e entidades pertencentes à administração pública indireta, tá? Então, por exemplo, tá aqui, municipais, desculpem. Tem assim, aconteceu algo lá no PA, quem é que vai ser o responsável primeiramente? Secretaria de Saúde. Da Secretaria Municipal de Saúde, isso pode, se for algo grave, vai passar para a Secretaria Estadual, né? E Deus defenda, mas se for algo bem mais grave, aí da Secretaria Estadual vai passar para o Ministério Federal. Então, isso aí é a questão da supervisão. Então, sempre vai ter o grau hierárquico. Não envolve a possibilidade de revisão dos atos praticados pela entidade controlada, mas vai se restringir, ou seja, vai ficar naquele reduto de fiscalizar o cumprimento da lei por parte das pessoas pertencentes à administração pública indireta, ou seja, não vai revisar esses atos, né, mas vai fiscalizar o cumprimento da lei. Deixa eu passar aqui. Poder regulamentar. Pessoal, tá muito rápido, se tiver, vocês falem, viu? E se não, vamos continuar. O poder regulamentar, como eu falei, é o poder normativo, pessoal. É aquele poder que ele, como eu posso dizer, até o nome, ele vem mais forte, mais suave ao mesmo tempo. É um poder que vai decidir o que é o correto, o que não é para aquele momento. É o poder conferido a autoridades administrativas, né, de editar normas de caráter derivado, ou seja, aqueles que podem ter o comando da lei, mas que pode ser editado, conforme, por exemplo, aqui, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, criar um cargo público, então, vamos dizer assim, um exemplo federal. Quem pode criar cargos públicos é somente o presidente da República. Um prefeito não pode dizer assim, nem os vereadores criarem um cargo que nunca existiu. Não existe esse cargo, dizer, vai ter o cargo hoje de aboiador de não sei o quê. Vamos dizer bem assim. Então, esse cargo, ele só pode ser criado pelo presidente, ninguém mais, tá? Mas porque ele tem o poder executivo, né, o chefe, ele vai poder editar atos administrativos, gerais e abstratos, ou gerais e concretos, mas para dar fiel execução à lei. Essa atribuição, pessoal, ela é feita pela nossa Constituição Federal, né, ou pela própria lei, tendo em vista a impossibilidade de que as normas editadas pelo Poder Legislativo sejam capazes de prever e disciplinar todas as situações que necessitem de algum regramento pelo poder público. É com essa questão. Quem foi que criou a Constituição? O Poder Legislativo, né? Foram os deputados, os senadores, lá no Congresso Nacional, que legislaram. E eles deixaram claro como é que os chefes do Poder Executivo poderiam fazer, né? E o que é que eles poderiam realizar, né? Teve um regramento anterior. Então, isso é uma forma especial do poder normativo, do poder regulamentar, que a Constituição Federal atribui ao chefe do Poder Executivo. Como eu acabei de ler aqui para vocês, esse fundamento constitucional, no qual, repito,
tem que ser feito, editados regulamentos para fiel execução das leis, pessoal. E essas normas, esses regulamentos, são editados na forma de decretos, e geralmente a própria lei estabelece a necessidade de sua regulamentação pelo executivo, visto que nem toda lei vai depender de regulamentação para produzir efeitos. Por exemplo, houve agora um decreto da questão do carnaval, como é que vai ficar em Remígio, não teve? Mas, por quê? Existe a questão de qual o chefe do Poder Executivo Municipal, na questão de calamidade pública, ele está analisando, né, o que é melhor para a sua cidade. E ele está resguardado perante a lei e está fazendo dessa forma. Eu só estou sabendo que ele, aqui em Remígio, teve essa questão, porque também o Estado já, né, deu seu parecer, e que o pessoal começou a postar aqui, né, a questão de alguns gostaram, outros não gostaram, e assim vai. Nem Jesus agradou a todos. Temos também a questão de tantos regulamentos editados pelo Poder Executivo, com as demais normas, né, portarias, resoluções, as deliberações do Poder Executivo, poder no qual vai colocar em prática as normas também, produzidas por outras autoridades administrativas, vão estar sujeitas a determinados requisitos de produção, né, que é a necessidade de competência legal do emissor da norma, vai olhar a validade daquela norma, né, se tem alguma validade, ou vai deixar sem especificar período, possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, no qual o Poder Judiciário está para ver se é constitucional ou inconstitucional, na questão do respeito aos princípios da moralidade, proporcionalidade, para ver se é proporcional àquela situação, a razoabilidade, ou seja, é razoável isso, dessa forma que está sendo exercida o exercício da lei. Então, isso tudo envolve, né, são requisitos. Quem entrou? Deixa eu ver aqui, meninas. Pronto. Então, assim, nessa questão, nós vamos ter decreto diferente de regulamento, tá? Tem os decretos e tem os regulamentos. Decreto tal. Quem é que não está conseguindo entrar? Sim. Pronto. Então, assim, o decreto, né, diferente do regulamento, no qual o decreto, ele vai, nas hipóteses que estão lá na lei, mas no regulamento, ele vai detalhar totalmente. No decreto, ele pode detalhar algumas situações, mas no regulamento, ele deixa bem mais claro. Ele faz com que a sociedade, os seus subordinados, eles vejam por que está sendo aquilo, né? Por que está sendo exercido dessa maneira? Por que está estabelecendo regras? Então, ele vai detalhar a execução de uma lei. Deixa eu lembrar aqui, decreto, instrumento utilizado para o exercício do poder regulamentar, e também, lembrando que nossa Constituição, ela vai prever uma possibilidade de disciplinar matérias diretamente por decreto, repetindo, mas apenas os que tiverem lá no artigo 84, viu, da Constituição Federal, que foram depois de alguns anos, já nos anos 2000, que foram encaixadas por emenda constitucional. Por isso que hoje em dia existe. Na questão de organizar e funcionar a administração federal, quando não houver um aumento de despesas, quando não for criar ou extinguir cargos públicos, na questão também de extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, né? Tem um cargo que ele é assim, fiscal de sistema ferroviário. Não existe mais trem, né, pessoal? Não existe mais trem, e porque ainda tem essas pessoas trabalhando. Então, elas estão à disponibilidade. Após todas essas pessoas se aposentarem, os cargos vão ficar vagos. Então, tem a questão de extinção desses cargos, tá? Então, isso aí é a questão do poder
regulamentar. E ainda também as espécies, né? Que é regulamentos administrativos ou de organização, que vão ser aqueles que vão disciplinar questões internas de estruturação e funcionamento da administração pública, ou relações jurídicas de sujeição especial do poder público perante particulares. Temos os executivos, nos quais são regulamentos comuns expedidos sobre matéria já disciplinada em alguma lei, permitindo a sua fiel execução. Temos também os regulamentos autônomos ou independentes, os quais vão tratar sobre temas que não estão na lei, tá? Então, são esses 3 administrativos, que vão disciplinar questões internas da administração pública, ou de relações do poder público com particulares. Nós temos executivos, que vão ser regulamentos comuns expedidos, mas disciplinados por uma lei já existente, e os autônomos, que vão ser aqueles temas que não estão vinculados em lei. Então, só podem existir, pessoal, em determinado ordenamento, mediante expressa previsão constitucional, tá? Conforme estiver na Constituição, aí sim podem existir. Porque a Constituição, ela retirou da competência do Legislativo e reservou ao Poder Executivo para disciplina via decreto, ok? Então, o Poder Executivo, ele vem sendo utilizado através de decretos e regulamentos. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos responder essa questãozinha agora ou vocês preferem no final? Hein, pessoal? No final. Então, vamos lá. Poder de polícia. Esse poder, ele é muito moderninho, como eu posso dizer. É aquele poder que ele faz com que não retirem tudo que é dele, tá? Com que ele tenha também um viés de autoridade, né? Dê ao gestor daquela situação uma autoridade para exercer, mas também tem os seus limites, né? Então, poder de polícia, nesse nome, ele tem um viés autoritário, por conta da questão de policiar alguém, policiar algum órgão, a associação com órgãos estatais de segurança pública, questão de polícia, porque tem polícia militar, polícia civil, polícia federal. Então, esse nome, essa terminologia, ele traz um agravante a mais, né? Até o nome já é forte, mas ele é um poder de polícia, né? Mais abrangente do que aquele que combate a criminalidade, né? Então, enquanto tem aqueles que combatem a criminalidade, então temos esse que combate atos administrativos. Vamos ver. Esse nome, ele vai ter, veio no sentido de limitar uma atividade dos particulares, né, das pessoas, no qual eles visaram o quê? A manutenção de uma ordem pública e do bem-estar coletivo. Mas é preciso distinguir a polícia administrativa, lembre esse nome, polícia administrativa, que vai incidir, vai estar presente na questão do bem-estar coletivo, na questão de bens, direitos, atividades, da atividade da polícia judiciária, que é empregada para a persecução dos crimes. Então, a polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, direitos e atividades, mas a polícia judiciária, ela vai focar apenas em crimes, quais invadem apenas a pessoa, no quadro. Então, é diferente, porque no questão da polícia judiciária, ela vai apenas olhar aqueles crimes que foram contra as pessoas ou contra bens apenas de particulares. Não vai ter nada questão de bem público. Se tiver, vai ter que ter a junção primeiro da polícia administrativa, ok? Questão tipo, não pense naquela questão, foi assaltado vamos dizer assim, a Caixa Econômica, a administração pública não vai poder fazer nada.
Não, não é assim. A polícia judiciária vai fazer seu trabalho, mas a polícia administrativa também faz internamente. Como é que ocorreu esse crime? O que é que foi ferido? Os bens feridos? Teve alguma pessoa que estava sob seu poder e foi sequestrado, por exemplo? Questão tipo, há uma desconfiança de se tem algum servidor que deu toda a questão do trâmite daquele banco. Então, isso tudo é o poder, né, de polícia. Porque, por meio da polícia administrativa, pessoal, a administração pública vai impor algumas obrigações, tá? Vai coagir que sejam as pessoas, que as pessoas realizem alguns atos. Tem a questão também da obrigação de não fazer e da obrigação de fazer. Deixa eu dar um exemplo. A proibição de fumar em determinados ambientes, né? Aquela questão de obrigação de fazer uma instalação de equipamentos nos edifícios, uma obrigação de que você tenha que deixar de fazer, ou tem que suportar, o dever de permitir o abate de alguns animais que foram contaminados, né? Eles estão, ou eles vão ficar ali morrendo aos poucos, ou faz o abatimento. Então, esse é um dever, um deixar fazer. Você não quer que aconteça isso, mas você tem que deixar. Então, isso aí é um deixar fazer. Lembrando, pessoal, que ele engloba, né, como eu falei aqui, voltando ao slide, quais que atividades de fiscalização, tem o poder de polícia que limita a administração pública, né, na questão de tipo, que tem que ser feito conforme os outros poderes, no qual o conceito diz, é a atividade da administração pública baseada na lei e na supremacia geral, consistente no estabelecimento de limitações à liberdade e propriedades particulares, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos, em benefício do interesse público. Então, quando diz aqui, consistente no estabelecimento de limitações à liberdade e propriedades particulares, eu lembrei de uma situação no qual você tem uma casa, aí você tem um colégio ao lado. Só que esse colégio, ele não tem muro. Aí você vai pegando, vai chegando mais perto, vai cercando mais, sendo que depois você quer usucapiar. Aí, só que o usucapião não pode, usucapião do bem público. Aí vem lá o poder de polícia administrativa e diz, ei, não é assim não, vamos regular essa situação. Você não tem direito algum, ai, meu Deus, minhas folhas aqui agora. Você não tem direito algum e você vai ter tantos dias para você desfazer esse cercado. Então, nisso aí, o que é que acontece? Você pega e tem que sair. Você não vai ter direito a indenização alguma. Agora, caso você estivesse lá e você estivesse mantendo tal, aí você teria direito à indenização apenas das suas benfeitorias. Mas não era, iria para um processo administrativo, caso visse que não era necessário uma indenização, aí você teria que recorrer a uma administração, não posso dizer, a uma polícia judiciária, a questão do poder judiciário. Então, assim, pessoal, uma vez que os particulares, eles descumpram as ordens vindas pela administração pública, vão surgir medidas destinadas a reparar a ordem jurídica lesada. Ou seja, quando eu digo a ordem jurídica lesada, é aquela que foi ferida, que foi, como pode dizer assim, passaram dos limites da situação. Posso dizer assim, medida cautelar, no qual uma providência imediata, ela é adotada por uma autoridade pública. Se necessário, vai ser feita usando de força, a força física ou força material. A questão também de você apreender um equipamento de pesca ilegal, quando for embargar uma obra irregular. Então, são várias, no quais temos diversas sanções também, né, como eu já falei, a questão das sanções, que o poder de polícia vai trabalhar com o poder disciplinar, no qual pode vir multa, pode vir cassação de licença, pode vir perda dos bens, entre outras situações. Então, o poder de polícia, ele vai poder
punir também, tá? O poder de polícia tem esse viés autoritário, mas também porque ele pode sancionar. Temos questão também, pessoal, da necessidade, né, de um limite. Ele não é totalmente livre para fazer qualquer coisa. A questão da necessidade é no qual a medida de polícia, ela só vai ser adotada para evitar ameaças reais. E não que, eu vou fazer isso, esse poder de polícia eu vou exercer para prevenir que aconteça isso. Se não tiver uma ameaça real de que pode acontecer, ou prováveis perturbações ao interesse público, então você não vai poder exercer o poder de polícia, tá? Tem que ver aquela questão da proporcionalidade, da razoabilidade, sempre olhando essa relação, né, da limitação do direito individual e o prejuízo a ser evitado. Questão da eficiência, da qualidade, né, da eficácia também, no qual foi a medida adequada para impedir esse dano ao interesse público, no qual a administração não vai precisar recorrer ao poder judiciário, ele vai ter uma auto-executoriedade, né? Ele vai poder auto-executar o poder de polícia. Então, isso aí vai ter a discricionariedade, vai ter a questão da auto-executoriedade e a questão da coercibilidade. Aí você diz, como assim, professora? Faz o resumo. Então, discricionariedade, porque vai olhar a proporcionalidade, conveniência, oportunidade e a razoabilidade daquela situação de poder exercer o poder de polícia no momento. A auto-executoriedade, que não vai precisar do poder judiciário, e a coercibilidade, que é por meio de sanções. Se não for fazer isso, então você vai levar multa. Se não for fazer isso, você vai perder esse bem. Então, isso são atos da coercibilidade, ok? Então, vamos lá. Os componentes. Atividade da administração pública, né? As limitações decorrentes dessa atividade não se confundem com as restrições à liberdade e propriedade impostas pela lei. É baseada na lei, no qual o exercício do poder de polícia vai ser manifestada por meio de disposições de atos administrativos, que vão liberar atuações particulares, em princípio, que eram proibidas pela lei. Limitações à liberdade e propriedades particulares. O poder de polícia, ele se apresenta diante dos particulares por meio de restrições dos direitos de liberdade e propriedade, mas impondo condições, tá? No qual são capazes de compatibilizar o exercício, a necessidade de interesse público. Então, assim, ela não é conforme aquela, você é restrito da liberdade de ir e vir. Não, isso aí nem pense, viu? Regulando a prática de ato ou abstenção de fato, no qual diz que, em regra, o poder de polícia vai ser manifestado por meio do estabelecimento de deveres negativos ou obrigações de não fazer, impostos aos particulares, né, por meio de atos normativos ou concretos, no qual os atos normativos, regras municipais sobre o direito de construir, por exemplo, atos concretos, um deferimento de licença para reformar algum imóvel, por exemplo, assim, a linha areia, como os imóveis são tombados, né, pelo menos à frente. Então, assim, para fosse fazer alguma reforma, eles teriam que pedir uma licença para poder reformar, porque eles são patrimônios, né, questão de tombados, existe um tombamento naquele imóvel. Em benefício do interesse público, a finalidade principal, ela vem do poder de polícia, que é conciliar direitos individuais e a defesa do interesse público, pessoal. Então, isso aí é a questão do poder de polícia. Então, resumindo, poder administrativo, ele vai ter características, como eu já vinha falando desde o início dessa aula. É uma atividade restritiva, que se restringe à lei e àquela situação, limita a liberdade e propriedade, no qual você, se você for, afronta a administração pública, aos interesses da administração pública, tem uma natureza discricionária, né? Nós vimos também que é vinculado, mas a maioria é discricionária, caráter liberatório, tem um poder de liberdade maior, é sempre geral, ou seja, que para todos os administrados, vai criar obrigações de não fazer, de fazer e deixar fazer,
não vai gerar indenização, como eu falei, vai atingir particulares, viu? Quando acontece esses atos pelos administradores, eles, além de ter uma natureza discricionária, um caráter liberatório na administração pública, ele vai atingir aquele particular que está exercendo algo contrário ao interesse público. E ele é indelegável, ele não pode ser passado para outros, tá? Então, isso aí, você não pode passar, por exemplo, poder de polícia para outro, para um particular, por exemplo, não pode. Polícia administrativa e polícia judiciária, como eu falei, né, que são diferentes. Poder de polícia não é privativo das polícias, da polícia militar, polícia civil, polícia federal, não. Atuações de segurança pública, né, nós temos a polícia administrativa, que é aquele caráter preventivo, no qual submete-se às regras do direito administrativo, por exemplo, polícia militar, polícia judiciária, que é aquela natureza repressiva, sujeito-se aos princípios e normas de direito processual penal, polícia civil, polícia federal. Por exemplo, a polícia militar faz rondas, né? Ela faz com que não haja crimes, é um caráter preventivo. E tem situações que submetem-se além do direito penal, mas sim ao direito administrativo. Já a polícia judiciária, ela vem de natureza repressiva, ou seja, ela aconteceu a situação, então ela vai lá e vai aplicar as normas. Então, polícia judiciária é atuação voltada às pessoas e polícia administrativa, ela vai ser uma relação com as atividades das pessoas, né? Como as pessoas devem se portar. Guarda municipal, por exemplo, ele tem uma competência que ele é restrita à conservação do patrimônio público municipal, né? Faz com que haja, por exemplo, na Lagoa, tem o guarda municipal que ele vai passando, fazendo rondas para que tenha um zelo naquela lagoa, não tenha vandalismo. Então, isso aqui eu dei um macetezinho da polícia administrativa e polícia judiciária, tá? De quem exerce, e tem a questão de natureza da atuação preventiva ou repressiva, o ramo, né, direito administrativo, direito processual penal, instituições que exercem polícia militar na administrativa, polícia civil e polícia federal na judiciária. Então, são 5 atividades fundamentais para fechar essa questão do poder de polícia. Legislar, que é normatizar, né, limitar, consentir, né, deixar fazer, fiscalizar e sancionar. Então, essas são 5 atividades fundamentais, mas no qual o que é em regra é que, porque é feito como é feita essas atividades, é através da discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade, viu, pessoal? Não vai ter como conseguir realizar o poder de polícia sem esses 3 quesitos. Aí. Vamos lá. Respondam para mim essa questãozinha, pessoal. Vamos para a questão de questões. Só uma dessas que não pode ser considerada. Se vocês não souberem, não tem nada, nós vamos estudar juntos.
Professora, Oi. uma Fala. dúvida. Hum. É, homologação é, é uma confirmação, é? Uma Isso. aprovação? Isso, é um ato, assim, de negociação, aí no qual homologou. Por exemplo, aqui está dizendo homologação da rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais um ano de serviço pela autoridade do Ministério do Trabalho. Ou seja, houve aquela rescisão do contrato, aí a autoridade do Ministério do Trabalho pega e diz, não, eu confirmo, foi uma negociação entre empregado e empregador, em qual está homologado, está acordado. Pronto, é dessa forma. Então, eu acho que é a letra A que está errada. Não pode, no caso. Eu Assim, também, não é poder de acho que a polícia, letra né? A. Que não Eu é poder também de polícia. É assim? É, Lembrando que a questão está perguntando que não é, esse juiz não é não pode ser considerado como vindo de um poder de polícia. sim, eu Então, também vamos lá. Acho acho que que é a é primeira. pra- Então, está correta, meninas. É a letra A, que não é uma característica, né, que não vem emanado das características do poder de polícia, porque isso aí foi um acordo entre eles, não teve nada de coercibilidade, não teve nada de autoexecutoriedade, da questão também da discricionariedade, não. Eles foram lá e realizaram o ato, pronto, perante a administração pública. A administração, não houve um ferimento à administração, né, no qual a administração pública precisou chamá-los, fazer algo, não, intimar, está correto, não está. Então, os outros são exercidos, né, poder de polícia, por exemplo, lavratura de um auto de infração pelo fiscal de trabalho em face do empregador, porque o empregador não agiu corretamente, ele não assinou a carteira de trabalho. Então, isso aí teve que ter o poder de polícia, a questão do auto de infração. Na questão de expedir notificação às empresas, né, para apresentar comprovante de fornecimento de EPIs. Então, isso, o poder de polícia foi lá e foi realizado. Uma interdição do estabelecimento quando houver grave e iminente risco para o trabalhador, né, por ordem da autoridade competente do MTE. Então, isso tudo é o poder de polícia. Então, a letra que resume essa questão, que não pode ser considerado como emanado, vindo do poder de polícia, é a letra A. Então, vocês estão de parabéns. Vamos para a segunda perguntinha, que vai falar a interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do exercício do poder. Qual desses? Um estabelecimento comercial foi privado, particular, né? Peraí, até eu agora fiquei coisa. A interdição do estabelecimento comercial. Então, o estabelecimento comercial foi interditado, né, por autoridade administrativa, pessoal. Então, qual poder foi executado? É o poder de polícia? eu também Mas, acho que é isso. Letra E, de polícia. Eu isso acho que é mesmo, regulamentar. meninas. Não, regulamentar é conforme a lei, conforme a norma, né? Mas se houve essa questão de ir lá interditar um estabelecimento comercial particular, então houve um outro poder, que é o poder de polícia, ok? Polícia. Porque o poder de polícia, ele é um meio pelo qual a administração ele vai conseguir limitar ou disciplinar os direitos, bens e atividades em benefício da coletividade, ok? Então, a letra E está correta. É poder de polícia. Essa outra questãozinha. Assinala a opção que contempla 3 atributos do poder de polícia, meninas. Quais são os atributos aí que são todos do poder de polícia? Eu falei muito durante a aula. Carol, eu acho que é a letra D. Com certeza. Ele é hierárquico, ele é delegável para alguém? O poder de polícia é Não, delegável? letra D É não. hierárquico? Letra A.
É É porque letra tá A. misturada. Letra A. Mas isso mesmo, meninas, estão de parabéns, estão afiadíssimas. Ele é discricionário, porque ele vai analisar se é necessário agir, né, conforme o poder de polícia, se naquele momento é oportuno, é conveniente, é razoável, ok? É questão de autoexecutoriedade, porque não vai precisar do poder judiciário entrar em ação, ele pode, ele mesmo, caso ele não resolva, aí sim o poder judiciário entra. E coercibilidade, por meio das sanções, né? Multa, cassação, perda de bens, essa questão. Na letra B, está errado no que diz vinculação, porque a vinculação é que você tem que fazer tudo conforme a lei, você não tem uma margem de liberdade, como eu falei, do poder vinculado, né? Então, a vinculação é isso. Você não vai ter uma margem de liberdade para fazer algo. Então, não é. Coercibilidade, ok. E delegabilidade não pode delegar para outro, tá? É indelegável o poder de polícia. Vamos lá na letra C. Todos estão errados, tá? Mesmo que tendo na discricionariedade a razoabilidade, ela não pode, a razoabilidade, entrar sozinha, tá? Só ela e a proporcionalidade. Não, eles fazem parte da discricionariedade, a razoabilidade e proporcionalidade. E legalidade na questão de vinculação, não é vinculado. Na letra D, hierarquicamente, está errado, e quando diz delegável, que não é delegável. Na letra E, está errado na questão também de hierarquia e vinculação. Então, vamos voltar para as outras questõezinhas que eu deixei passar lá na frente. Deixa eu ver. Vamos lá. Essa aqui, meninas, do poder regulamentar. Só uma está correta. Poder regulamentar significa poder normativo, meninas. Relembrem. Como é, professora? Repita aí. Por favor. Poder regulamentar e poder normativo, viu? É um poder que vem para... Eita, se eu disser para que é, dá logo a cara, assim. Dá logo a É questão. a letra C? Quem mais? Letra E. Apurar infrações. Apurar infrações. Tem certeza? Eu acho que é a B. Letra C. Letra A, meninas, tá ok. Impor restrições. Na hora que eu ia responder. Não, deixa eu dizer aqui. Impor restrições à atuação dos particulares, isso aí vai ser poder de polícia. Controlar a atividade de órgãos inferiores, poder hierárquico. Editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Está totalmente correto, né? Poder normativo ou poder regulamentar, ele tem essa função, né? É um poder conferido às autoridades administrativas para editar normas, tá? Para que explicitem o que a lei quer dizer, para a fiel execução. Ok, meninas? Então, quando diz organizar a atividade administrativa, inclusive com a vocação de competências, questão de criação de órgãos, estou falando na questão do poder disciplinar, por exemplo, estou falando que ele faz isso, né? Organiza, disciplina.
não é, também é poder de polícia, meninas, quando eu digo apurar infrações, tá certo? Então, vocês se atentem a essas palavrinhas. Deixa eu ver, tem outra questão aqui na frente. Ô, Carol, Sim. o último é o quê? Que eu não prestei atenção? Poder disciplinar, viu? Vamos para essa agora? Não, peraí, só um instante. Qual é a correta? Letra C. Sim. Aí, no Editar a caso, a lei. letra E. Eu tô perguntando a letra E, qual o poder? Oi? A letra E. Qual é o A poder da letra E letra E? é o poder disciplinar. Sim, também, né? Entendi. Isso. Vamos responder essa questãozinha agora. Eu acho que é a letra C, de novo. Eu vou Eu na também B. acho que é a C. Tem certeza? Eu vou na B. Quem foi na B? Joyce. Quem mais, meninas? Eu Quem vou na mais? letra. Então, a letra correta, meninas, que vai ser poder disciplinar, vai ser a letra B. Por quê? Porque é a questão de impor sanção a particulares que contratam com a administração pública. Ou seja, vai disciplinar aquela situação, vai fazer com que eles, tipo uma licitação, eles venham a cumprir com o que foi acordado, ok? Então, a letra correta é a letra B. Alguma dúvida? Meninas? Não, professora. Não. Então, deixa eu ver se tem outra questão aqui. Não, só que não foi essa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum. Pronto, então foi isso só, né? Então, vamos terminar por aqui, meninas. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu ver quem está presente. Vou pegar aqui. Só quem faltou foi Salviane e quem mais? E Cleiton, eu acho. Deixa eu ver. Meninas, nossas aulas, como é que vão ficar? Nós temos que ver isso aí. Acho melhor deixar na Professora. sexta-feira mesmo. Como Oi? eu falei assim,